Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, certo? Vou fazer o que eu posso aqui para explicar para vocês mais ou menos a matéria de farmacologia, pelo menos a parte da P1, ajudar no que vocês tiverem dúvida. Também estou disposto a responder algumas dúvidas, correto? Vamos lá. Quando a gente está falando da matéria da P1 do Valber, basicamente você consegue responder a prova toda só sabendo a tabela e tendo bom senso, tá ligado? Mas, para isso, você precisa primeiro decorar a tabela e entender o que cada coisa faz. Quando a gente tem a tabela, a gente vê assim, a gente tem NT, alvo molecular, o local e os efeitos. NT significa neurotransmissores, certo? Os neurotransmissores, eles são moléculas químicas que são essenciais para comunicar os neurônios, que são as células nervosas, com outras células do corpo. No caso do sistema nervoso simpático, o sistema nervoso que prepara a gente para luta ou fuga, certo? Para situações de estresse, ela utiliza como principal neurotransmissor a noradrenalina. Então, todos os efeitos que a gente pode observar aqui são ativados através da liberação da noradrenalina no corpo. O sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento, ele utiliza como principal neurotransmissor a acetilcolina. Então, são duas coisas que vocês têm que ter em mente. Agora, os alvos moleculares, eles vão ter como explicação ser as moléculas, pode ser genes, proteínas, enzimas, que são alvos para o tratamento farmacológico. Aqui no sistema nervoso simpático, a gente tem os alfa-1, beta-1 e beta-2. No sistema nervoso parasimpático, a gente tem o M2 e os M3. Também tem os receptores nicotínicos, mas eu não coloquei aqui, eu vou deixar essa explicação para outro momento. Bom, a gente também pode falar, antes de tudo, antes de eu explicar, sobre os antagonistas e os agonistas. Quando a gente está falando sobre um medicamento agonista, ele vai ser responsável por fazer o efeito que está sendo citado aqui na tabela. Por exemplo, aqui está escrito que quando você ativa os receptores alfa-1, acontece contração do músculo liso vascular, promovendo a vasoconstrição. Tá ligado? Esse é o efeito. Se você fala que esse é um medicamento agonista alfa-1, ele vai fazer isso e ponto. Tá ligado? Quando a gente fala do medicamento antagonista, a gente tem dois tipos de antagonista: os antagonistas puros e os antagonistas inversos. Os antagonistas puros, eles só vão inibir o efeito do agonista, tá ligado? Como eles vão fazer isso? Eu coloquei um desenho aqui explicando mais ou menos com um exemplo de tomada. O professor gostava de explicar com cadeado, mas eu prefiro explicar com tomadas. Quando você quer carregar o seu celular que está em 0% e tem um filho de Deus que colocou um celular plugado na tomada, colocou o celular não, colocou o carregador plugado na tomada e porra nenhuma. Então, você não consegue carregar o seu querido celular com o seu querido carregador porque alguém já colocou alguma coisa plugada na tomada ligada em nada. Então você não vai conseguir carregar o seu celular. É basicamente esse esqueminha, é um sinônimo, né? Você não consegue que essa célula tenha ativação ligando o receptor que o corpo vai produzir para ligar ali, porque você já colocou um fármaco antagonista que vai se ligar naquele receptor, impedindo com que o receptor que vai ativar aquela célula de fato consiga funcionar, entendeu? Porque você já colocou a sua ali através do fármaco e boa, é isso. Esse é o antagonista puro, eles apenas inibem os efeitos do agonista. A gente também tem os antagonistas inversos. Eles produzem um efeito oposto ao do agonista, reduzindo a atividade basal do receptor. Mas isso o Valber não falou, é só para vocês saberem que existe. Não é que os antagonistas que ele passou para a gente vão fazer exatamente o efeito contrário. Eles vão inibir que aquele efeito principal aconteça. Qual é um exemplo desse antagonista inverso? A risperidona, a naltrexona, que são medicamentos que ele não vai cobrar na prova, mas enfim, eles bloqueiam e reduzem a atividade condutiva do receptor. E aí, bom, a gente vai para os efeitos. O que eu coloquei de amarelo é o que diz respeito ao sistema nervoso simpático, e o que eu coloquei desse azul aqui diz respeito ao sistema nervoso parasimpático, tá? Então vamos lá. A gente tem que quando um medicamento
ele age sobre alfa-1, que fica nos vasos sanguíneos, ele aumenta a contração do músculo liso, ele promove a vasoconstrição. Então eu coloquei um exemplo aqui, no desenho de cima a gente tem um vaso normal, esse é o vaso sanguíneo do nosso corpo, que tá no tamanho normal. Quando esse receptor alfa-1, ele é ativado, esse vaso sanguíneo ele contrai, tá? É esse o efeito que tem quando o alfa-1 é ativado nos vasos sanguíneos. A gente também tem os receptores beta-1. Os receptores beta-1, o que eles fazem? Eles vão se ligar no músculo cardíaco, até porque eles só têm no músculo cardíaco, eles vão se ligar nesse músculo cardíaco, vão promover o aumento da musculatura cardíaca, ele vai ficar mais forte, essa musculatura cardíaca, e ele também vai aumentar a frequência cardíaca. Quando você aumenta a frequência cardíaca e, consequentemente, aumenta o volume sistólico, que é a força de... Na verdade, o volume sistólico é quanto sangue sai em uma batida, tá? E como você aumenta o volume sistólico? Quando você aumenta a força de contração do coração. Então, quando esse coração começa a bater mais forte e mais rápido, você aumenta o débito cardíaco, porque o débito cardíaco nada mais é do que o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então você aumenta o débito cardíaco para aumentar a quantidade de sangue que vai para o resto do seu corpo. No pulmão, ele relaxa a musculatura lisa pulmonar. Então ele faz uma broncodilatação. Aqui eu fiz outro desenho para explicar para vocês. Aqui é os brônquios pulmonares. Aqui no primeiro, a gente tem ele em um tamanho normal. Essa seta azul que está atravessando aqui é basicamente o oxigênio, a quantidade de oxigênio que consegue passar no brônquio pulmonar normalmente. Quando você ativa esses receptores beta-2 do pulmão, ele vai fazer uma broncodilatação para promover a gente para aquela situação de luta ou fuga que eu falei. Quando isso acontece, esses brônquios pulmonares dilatam. Quando eles dilatam, esse oxigênio que passa nesses brônquios pulmonares consegue passar mais quantidade, tá ligado? Basicamente. Eu não tô conseguindo explicar direito, mas vocês estão entendendo. Foda-se, passa mais oxigênio nesses brônquios pulmonares, então aumenta a oxigenação do corpo. Quando a gente fala do fígado, o fígado ele tem aquele processo natural que é de quebrar o glicogênio em glicose. Então, quando ocorre essa quebra de glicogênio em glicose, aumenta a nossa glicemia sanguínea, tá? Porque aumenta a quantidade de glicose no corpo. O nosso corpo ele utiliza como fonte de energia rápida açúcar, a própria glicose. Então, se a gente tem como forma de energia a glicose e a gente está numa situação de luta ou fuga, a gente precisa aumentar a quantidade de açúcar que o nosso corpo tem para utilizar ali como fonte de energia rápida. Então, quando você ativa os receptores beta-2 do fígado, aumenta a glicogenólise hepática, então vai quebrar mais glicogênio em glicose, aumentando a glicemia sanguínea. Até eu coloquei um desenho aqui, ó, uma martelada num cubo de açúcar, que aumenta a quebra de açúcar em glicose para aumentar a glicemia sanguínea. E aqui a gente tem o receptor beta-2 também no músculo esquelético, tá? Quando ele se liga no músculo... O Valber não cobrou isso, tá? Eu vou falar, vocês vão saber, mas, porra, foda-se. Ele não cobrou isso em porra nenhuma, então foda-se. Ele vai se ligar no músculo esquelético, tá ligado? E ele vai... na verdade, ele é pra aumentar, teoricamente, a força que você usa nos músculos e tal, mas acaba que ele só causa tremor, tá? Pelo que eu entendi é isso, ele não explicou nada além disso na aula, então foda-se. E no músculo uterino, quando você ativa os receptores beta-2 do músculo uterino, ele para de contrair, ele promove um relaxamento dessa musculatura uterina, essa musculatura lisa uterina. Então, o que acontece quando os receptores beta-2 do útero são ativados, ele causa relaxamento. Aí agora, a gente chega
teoricamente, no sistema de relaxamento, que é o parasimpático, tá? A gente tem aqui, lembra que eu falei que o principal neurotransmissor é a acetilcolina. No coração, quando a gente ativa os receptores M2 do coração, você relaxa essa musculatura uterina. Então, eu até coloquei umas setinhas aqui, eu coloquei umas setinhas apontando, porque aqui aumenta a força da musculatura do coração, e aqui ela diminui, tá? Ela promove uma diminuição da força da musculatura cardíaca, diminuindo o débito cardíaco, porque seu coração vai bater mais lento, sabe? Ele vai diminuir a frequência cardíaca e também vai diminuir, consequentemente, a força com que o coração bate, então vai diminuir o volume sistólico. Lembrando que o volume sistólico vezes a frequência cardíaca dá o débito cardíaco. Então, como você diminui os dois, você também diminui o débito cardíaco. Você aumenta a salivação, então quando está relaxado, tá? Tipo, porra, eu vou comer um pratão de comida aqui no almoço, pá, você, porra, caralho, tô relaxadinho, mal fome, porra. Você aumenta a salivação. Basicamente, ele também não comprou porra nenhuma disso na prova, mas, enfim. Ele aumenta a salivação quando ativa os receptores M3 das glândulas salivares. Ele também, quando chega no estômago, ele promove um aumento da produção da acidez gástrica, tá ligado? Então, essa é a informação que vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber, essa porra aqui é importante. Então, ele vai aumentar a secreção de ácido, então ele vai aumentar a acidez gástrica no intestino, correto? Intestino não, no estômago, perdão. No intestino, ele vai aumentar a contração da musculatura lisa do intestino. E o que acontece quando a gente tem o processo normal de contração da musculatura lisa do intestino? O peristaltismo, que é o processo que é essencial para o processo da defecação. Então, quando você está relaxado, quando você ativa esses receptores M3 do músculo intestinal, você aumenta também o processo de defecação, porque você aumenta o peristaltismo consequentemente. Aqui a gente tem os receptores M3 também no pulmão. Os receptores M3 do pulmão, eles vão fazer literalmente a coisa inversa dos receptores beta 2. Ele vai constringir esses brônquios pulmonares e vai ser aquele exemplo inverso. A setinha passando com ar aqui a gente tem mais ar passando. Quando ele promove essa constrição, passa menos ar. Porque quando você está relaxado, você não precisa de tanto oxigênio, assim, esse tipo de coisa e tal. Então, beleza. E no útero, você aumenta essa contração do útero, tá? Você aumenta essa contração do útero. Então, basicamente, passei por todos os efeitos aqui que acontecem e agora vamos lá para responder o Valber. Como a gente responde o Valber, né, pessoal? Isso aqui é o Valber, né? Para quem não entendeu. Faltou a blusa dele de botão, a calça lá em cima com um cinto, enfim. O Valber, ele gosta que a gente explique tudo o que ele colocou ali na pergunta, tá ligado? Você não pode dar meia resposta, porque senão ele vai considerar que você tá errado. Então, tipo assim, a gente vê aqui, ó. Homem de 56 anos faz uso contínuo de salbutamol pela via oral, que é um agonista beta 2. Então, tudo que a gente tem aqui de efeito aqui no nosso querido efeito de beta 2, tudo aqui vai acontecer, pai. Tudo. É um agonista beta 2, ele vai fazer tudo isso aqui. Então, para o tratamento de uma asma brônquica, e após a coleta de amostra de sangue para exames de rotina, o paciente apresenta como resultado uma elevação da glicemia sanguínea. Com base nos dados apresentados, responda às questões a seguir. Descreva o mecanismo farmacológico do salbutamol e correlacione com o tratamento da asma brônquica. Bom, pessoal, a asma brônquica, basicamente, ela é uma condição que causa, por si só, uma constrição dos brônquios pulmonares, correto? Basicamente, ela faz por padrão no corpo da pessoa esse efeito aqui, ó. Não que tenha alguma coisa a ver com isso, mas é uma doença que faz com que isso aqui aconteça. Essa constrição dos vasos sanguíneos. Quando você dá um medicamento que ele é
agonista a beta 2, ele vai fazer com que ocorra justamente o contrário, essa dilatação dos vasos sanguíneos. E como o vaso dessa pessoa é normal, ele é de um tamanho normal, você constringiu, ele fica muito pequeno, então dá aquelas crises de asma que a pessoa não consegue respirar, e você receita um medicamento que faz essa broncodilatação, ele faz com que o brônquio pulmonar desse cara volte para o tamanho normal. Não é que ele vai respirar muito nem nada do tipo, vai ser um super humano, ele só vai voltar para o tamanho normal. Então descreva o mecanismo farmacológico do salbutamol e correlacione com o tratamento da asma. Aqui a gente podia começar, tipo, ó, o salbutamol é um agonista beta 2 que para o tratamento do paciente vai auxiliar se ligando nos receptores beta 2 do pulmão, promovendo a broncodilatação. A asma brônquica é uma condição que por si só promove a constrição desses brônquios pulmonares. Quando o salbutamol faz contato com esses receptores, os brônquios pulmonares desse paciente vão se dilatar e voltar ao tamanho normal. Ponto. Correlacionou com o tratamento da asma, explicou o mecanismo farmacológico do salbutamol e pronto, é isso que ele queria saber. B. O salbutamol pode ter contribuído para o quadro de hiperglicemia apresentado pelo paciente. Explique descrevendo o mecanismo farmacológico envolvendo tal situação. Assim como eu falei para você que ele vai se ligar nesses receptores beta 2 do pulmão, lembra que eu falei, quando ele se liga em um, ele se liga na porra toda, velho. Ele se liga na porra toda. Então, se a gente tá falando de hiperglicemia sanguínea, a gente vai revendo cada um. Ah, tem a ver com o pulmão? Não tem. Tem a ver com tremor do músculo esquelético? Não tem. Tem a ver com contração uterina? Não tem, mas tem a ver com hiperglicemia aqui no fígado. Tá? O fígado por si só, como eu falei, ele faz aquele processo normal, padrão, da glicogenólise, que é a quebra de glicogênio. Não, glicogenólise? Gliconeogênese? Sei lá, foda-se. Ele quebra esse... Não, é glicogenólise, tá certo. Ele faz esse processo de quebrar o glicogênio em glicose, tá ligado? Então, se o paciente está com uma hiperglicemia, ele está com muita glicemia, muito açúcar no sangue, a gente pode correlacionar isso com o salbutamol escrevendo simplesmente assim. O salbutamol pode ter contribuído para o quadro de hiperglicemia apresentado pelo paciente? Pode. Explique descrevendo o mecanismo farmacológico envolvendo tal situação. O salbutamol se ligou aos receptores beta 2 do fígado, promovendo a glicogenólise hepática, aumentando por consequência a quantidade de glicemia no sangue. Ponto. Você respondeu as duas perguntas do jeito que ele queria, tá ligado? Tanto a A quanto a B. E aí, se vocês quiserem, se for do agrado de todos, se vocês realmente precisarem, eu posso fazer uma outra videoaula, né? Respondendo, tipo, todas as TPs, tá ligado? Todas as TPs, respondendo aquelas perguntas sobre receptores nicotínicos, sobre todo esse tipo de coisa, eu posso fazer se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu também não faço, certo? Desde já grato, muito amor, muito coração para vocês. Boa sorte, certo? Boa sorte. Boa sorte. E é isso, um big beijo.